Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Semba, o seu canal de carnaval aqui no YouTube. Eu sou o Anderson. E eu sou o Vladir. Hoje a gente está com a presença de muita honra pra gente da Elizabeth Bejani. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Minha mãozinha. A gente está muito satisfeito, muito grato por você estar aqui de verdade. Obrigadão mesmo. Imagina, acho que tudo que soma o carnaval é muito bem-vindo. Quanto a gente puder contribuir para isso, pode ter certeza que a gente vai contribuir. Obrigado. Vou passar para o Vladir começar. Então, Elizabeth, primeiramente agradecer, né? Mais uma vez, gratidão nunca é demais. E a gente quer começar meio que com duas perguntas. A primeira que é qual é a sua origem. A gente sempre gosta que as escolas têm uma relação muito forte com a cidade, né? Com o Rio de Janeiro, enfim. Saber a origem de vocês, estadual, né? Se vocês são do estado do Rio e se for, qual é o bairro de vocês. E o segundo, como que começou, né, o trabalho de vocês no carnaval? Deve ter uma linhagem profissional na área da dança e como que isso foi pro carnaval? Sim. Bem, eu sou carioca, nasci no Rio, carioca da Gema. Nasci em Copacabana, depois morei na Glória, depois no Flamengo, hoje moro em Laranjeiras. E o Hélio é paulista, do interior de São Paulo, nasceu em Piracicaba, mas já se considera um carioca, porque já está há muito tempo aqui, há mais de 30 anos aqui no Rio, então ele se considera mais carioca que paulista. E nossa história no carnaval começou na Mangueira, com o Carlinhos de Jesus. O Hélio coreografava, naquela época, a Ana Botafogo. Ela ia dançar um padedê com o Carlinhos de Jesus, uma coisa não tão erudita, mas popular, e pediu a ajuda do Hélio para conseguir unir a dança dos dois e coreografar alguma coisa para eles. E naquele mesmo ano, a Mangueira, o casal da Mangueira, que na época era Marquinhos e Giovana, não estavam conseguindo a nota máxima já alguns carnavais. E a Mangueira queria desenvolver um trabalho para o casal. E aí pediu ao Carlinhos. Quando o Carlinhos teve contato com a gente, falou: eu já tenho a pessoa certa para indicar. E foi assim que a gente entrou no carnaval. A gente é muito grata ao Carlinhos Jesus. E aí a gente começou coreografando. E logo no primeiro ano já foi uma revolução, assim, porque cuidou do casal sem deixar que eles perdessem o tradicional da dança, o casal de mestre de sala e porta-bandeira, mas acrescentando a leveza, a postura, o cuidado do mestre de sala com a porta-bandeira, o olhar, o olho no olho. A gente cuidou muito dessa questão de início e eles entenderam, eles abraçaram também logo de cara a nova proposta, o que também deu resultado, porque também se o casal não confiasse na proposta, ou não aceitasse, ou achasse que estava mudando alguma coisa que eles já vinham há anos fazendo, não daria tão certo. E de cara eles foram nota máxima e no ano seguinte, enfim. E aí a gente ficou muito, muito junto a eles. Nessa época também o Hélio foi assistente da Ana Botafogo na Vila e na Mocidade. A Ana Botafogo tinha sido convidada a coreografar uma escola e aí o Hélio aprendeu um pouco sobre comissão de frente também, vivenciando a experiência com ela. No ano seguinte, o Salgueiro convidou para a comissão de frente. Estavam sem coreógrafos de comissão de frente e o Salgueiro convidou como uma nova aposta. Foi no ano de 2008, o carnaval de 2008, que foi falando sobre o Rio de Janeiro. E aí a gente fez logo de cara uma comissão bem alegre, bem divertida. O Salgueiro foi vice-campeão naquele ano, assim, foi uma experiência incrível. Diferente de tudo que a gente vivenciava, porque eu sou bailarina clássica também, mas dancei muito moderno, contemporâneo, outros ritmos. Era um outro mundo. Era um outro mundo. E o Hélio sempre foi mais clássico, com a vivência do Teatro Municipal, foi diretor do Teatro Municipal, hoje é diretor do Teatro Municipal e da Escola de Dança do Teatro Municipal. Então a gente começou a ver um outro mundo encantador, maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, ele também. Ele é mais estressado, ele é muito rígido com o trabalho, ele é profissional ao extremo e ele fica... Eu acho que ele não consegue curtir tanto como eu, de tão preocupado que ele leva muito a sério para a coisa dar certo. Não que eu não leve, eu levo também, mas a gente tem personalidades muito diferentes. Ele é muito, muito estressado, eu já acho que tudo vai dar certo, eu sou mais positiva. Essa era até uma pergunta que a gente queria fazer. Como vocês conseguem... Porque trabalhar sozinho é uma coisa, quando você trabalha em grupo,
Ainda mais um casal, como vocês conseguem conciliar tudo pra tudo andar direitinho? A gente briga muito, né? Começa essa fase do carnaval, a gente briga horrores. Mas sempre para somar, sempre para o melhor resultado. Muitas vezes a gente discorda em várias questões, às vezes até da própria coreografia. Acaba entrando o melhor dele e o melhor meu. Então o resultado final é sempre bem positivo. Mas assim, é claro, ele não gosta do que eu critico no dele, eu não gosto e vice-versa. E assim a gente vai se desentendendo, mas para chegar na melhor fórmula para a questão coreográfica. Uma pergunta que a gente sempre faz para uma parte da galera que a gente tem entrevistado são intérpretes. E tem um primeiro momento, aquele primeiro momento quando os focos entrou, aquele primeiro momento que eles estavam ali como intérprete oficial de uma escola. E aí você começou a falar e falar um pouquinho sobre a primeira vez que isso aconteceu com vocês, nesse primeiro momento. Como é que foi? A questão da emoção mesmo, a questão do coração. Então, eu já tinha desfilado. O Hélio também desfilou na União da Ilha. Um ano que vieram vários bailarinos do Teatro Municipal. Não como coreógrafo. Isso. E eu desfilei como um ano que a Lucinha veio de bailarina. A Lucinha Porta-Bandeira veio de bailarina. Eu era uma das bailarinas do guardiãs dela, que vieram de Lago dos Cisnes, nas pontas. Foi um enredo até do Renato Lage na Mocidade. Foi o ano, se eu não me engano, 1997. Se eu não me engano, foi esse carnaval. E foi meu primeiro contato, nossa, foi maravilhoso. Mas depois, com a responsabilidade de coreógrafo, é outra vibe, o nervosismo é muito maior, assim, para que tudo dê certo, porque a gente só tem aquele momento, ou dá certo, não tem outra solução. E a gente não está totalmente no controle, né? O que a gente fez está ali, na mão dos 15 componentes, na mão do nosso elenco, exatamente. Então a gente é bem estressante, é uma emoção enorme. Graças a Deus a gente até hoje passou com louvor, a gente sempre vai muito bem preparado para a avenida, os meninos vão muito bem ensaiados, a gente nunca teve nenhuma falha humana ou técnica. Técnica até já aconteceu, mas falha humana. Que fugisse do Exatamente. Mas sempre é uma emoção e a cada ano é um ano de superação, é um ano de você ter que se reinventar. Essa é a nossa pergunta. Como esse desafio de todo ano, ter que fazer alguma coisa nova, tem que sair algo extraordinário, não pode, tem que ser da mesmice. E jamais repetir qualquer coisa que já aconteceu. A cobrança pela inovação, que é muito grande. Então, a felicidade quando a gente termina um desfile com 100% de sucesso, do nosso ponto de vista, tudo deu certo, tudo funcionou, tudo aconteceu exatamente como a gente queria, como a gente imaginou, a felicidade é enorme, mas ao mesmo tempo vem, e agora? A gente tem que superar esse ano. E assim, se superar é sempre muito difícil. A gente, claro, todo mundo sempre tenta se superar no próximo ano, mas a gente depende do enredo, a gente depende da proposta, a gente depende de milhões de fatores que não envolvem só a questão coreográfica, a questão do coreógrafo, mas a questão da escola como um todo. E esse ano está sendo muito especial para a gente, porque com a vinda do Leonardo Bora e do Gabriel para Grande Rio, eles são uma dupla de carnavalescos muito artesanais. O trabalho deles é totalmente artesanal. E a gente vem com essa pegada também, então a gente procura... Ficaram mais à vontade. Sim, a gente precisou ser mais criativo, a gente precisou estar integrado ao enredo e a gente não consegue vir com muita tecnologia, a gente precisa vir muito mais artesanal, muito mais criativo, na mesma vibe deles, na mesma vibe que o enredo pede. E a gente sempre, desde o nosso trabalho com o Renato Lage, depois com o Alex, o Salgueiro e agora com a dupla, com o Léo e o Gabriel, a gente sempre tenta unido à frente da escola, a cabeça da escola. Apesar da gente tentar fazer uma sinopse do enredo na comissão, a gente sempre tenta não ser uma coisa à parte do que vem atrás. Que gera um visual homogêneo, a gente não foge com uma coisa totalmente à parte do que está vindo atrás da gente e soma o visual da escola. E normalmente os carnavalescos que a gente trabalhou gostam muito disso e ficam super felizes da gente estar somando ao carnaval deles e não estar apresentando uma proposta. Olha, é isso que a gente quer fazer e pronto. E o que você vai fazer, o problema é seu. Então,
gente tem muito essa interação com o carnavalesco, sempre teve. E esse ano tá mais do que uma interação, tá sendo muito especial. Os meninos também, o primeiro ano deles no especial, então eles estão contando muito com a gente também. O entusiasmo O entusiasmo, o enredo caiu muito bem, com a comunidade toda abraçou o enredo, tá uma energia assim que a gente tá muito feliz. Comentando que o samba da Grande Rio é um dos melhores, se não o melhor desse ano. É um samba empolgante, é fácil de contar. E o assunto é um assunto bem legal também, né? Um enredo é um tema bem legal. É necessário, né? Urgente, com tem a tudo a questão ver da com o que a gente está tolerância, vivendo hoje em dia. exatamente, principalmente Caxias. Uma dinâmica muito... É muito importante a função de vocês dentro da comissão de frente, mas para a galera que está em casa, às vezes entender só entende a responsabilidade, que sabe que é gigante, mas entender a dinâmica dos preparativos, né, de como isso funciona. Podia só dar um outro ponto sobre o que você falou dos meninos, dos casais? É que um exemplo de como a estética deles é legal, de como é interessante, é um desfile de 2018 que eles fizeram no Bando sobre o Arthur Bispo do Rosário. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi, que é um artista, né? Um artista contemporâneo, artista plástico contemporâneo, e aí você conseguia ver o trabalho deles com um detalhezinho, né? Foi muito lindo. E aí você falar que vai seguir a linhagem deles, a ideia deles, dá uma motivada maior para quem gostou daquele desfile, uma expectativa, né, do desfile desse ano. Sim, então, eles são muito artesanais, eles vêm realmente no detalhe. No detalhe, assim, é uma florzinha que feita à mão, pintada por eles à mão. Tem uma ala inteira que eles utilizam um avental que foi pintado, o Léo pintou à mão, um desenho lindo, inspirado numa pintura, que tem tudo a ver com enredo, enfim, eles sabem contar melhor a história, mas ele fez à mão, um por um. É uma dedicação muito grande. Isso, a mãe dele tá aqui com uma equipe que eles formaram da PUC, da UFRJ, de estudantes, alunos e professores de artes, produzindo já produziram quilômetros de macramês para a escola, então que vem nos carros, vem na comissão também. Então assim, a gente tá nessa vibe junto com eles e está sendo bem diferente de tudo que a gente já fez, bem diferente de tudo que já passou pela avenida. Eu acho que a gente está bem feliz com a proposta desse ano. Também, né? Sim. Eu acho que os nossos componentes, depois que a gente passar pela avenida, vocês me digam se é verdade ou não o que eu falei. Eu acho que os nossos componentes vão ser os componentes mais felizes da avenida esse ano ao passar por ela. Depois vocês vão entender o porquê. Tá bom. E a dinâmica de trabalho para montar uma comissão de frente? Então, essa dinâmica é complicada, porque acaba que a grande maioria do nosso elenco está com a gente já há 12 anos, mas alguns são novos e tal, alguns são de dança, outros não. Então a gente tem componentes que um é enfermeiro, então ele tem plantão, e aí ele troca os plantões dele para conciliar com o ensaio. A grande maioria trabalha, muitos são de musicais, de shows, profissionais. E aí a gente precisa ir acertando os horários. Então a gente sempre procura fazer de 10 à meia-noite os ensaios, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente depende também da escola, a gente pretende de materiais que vão ficando prontos e que a gente precisa testar. Então o horário é muito relativo. A gente prioriza de 10 à meia-noite, mas acaba que a gente precisa fazer um ou outro pela madrugada. E os meninos já vêm com a gente nessa vibe. Já sabe o ritmo 70% há 12 anos. Então a gente se entende no olhar e é uma equipe muito unida. É bacana isso também, porque é um grupo muito forte, que se dá força e que vai em frente, que se abraça, é uma família. É uma família do carnaval. Você falou que já estão com você há 12 anos, então aí eu vou falar de como eu conheci melhor o trabalho de vocês, que eu sou um salgueirense doente. Como foi a emoção de ganhar o título em 2009, né, logo assim depois que vocês chegaram na escola? E qual é a emoção de vocês ganharem o estandarte de melhor comissão em 2011 e depois em 2016? Assim, porque também é um título. Comparar a sensação dos dois. Então. Reconhecimento do trabalho de vocês em um outro meio, que carnaval é um outro meio dentro do balé, além do balé clássico. Exatamente. Então, 2009 a gente não fazia ideia assim, do que era ser campeão, quando a gente foi campeão com o Salgueiro. A gente sentiu uma energia muito boa também naquele ano, foi uma vibe diferente do ano anterior, em que a gente tinha sido vice, a energia era mais forte. A gente passou muito bem pela avenida, foi uma comissão 40 pontos, a gente ficou muito feliz com isso.
E quando veio o campeonato, nossa, a gente explodiu. A gente foi pra quadra, comemorou com todo mundo. Aí a gente teve a noção do que era ser campeão. Foi muito legal. E logo no nosso segundo ano, então a gente ficou muito feliz, muito contente. E cada vez mais ia interagindo com todos da escola. A gente tem milhões de amigos do Salgueiro, mas fica um carinho enorme. Mas foi mais de uma exatamente, década. pelo Salgueiro, a gente tem grandes amigos lá. E a questão do estandarte, o estandarte é um reconhecimento, é maravilhoso receber o prêmio. A gente recebeu esse carnaval de 2019 também, de inovação. E o melhor disso é que nesses 3 anos a gente não conseguiu a nota máxima quando a gente ganhou o estandarte. Então, o reconhecimento fez uma diferença pra gente, porque a gente, poxa, o jurado tirou ponto e tal. No ano da fama o jurado tirou um 10º porque achou que a alegoria, o carro, né, a limusine, não estava bem acabado e tal. Então, coisas que nem são... que fugiam um pouquinho do nosso controle, mas que, enfim, a gente foi penalizado, faz parte. Mas aí vem o estandarte para dar um calendo ao coração, quando a gente entrevistou uma alegria a mais. O Bessa e o Serginho, a gente falou que nessa década de vocês foram quase vários títulos pro Salgueiro. Sim. Então, pelo menos é uma forma de reconhecimento que o trabalho foi muito bem executado. Sim, foi uma pena. O de 2011 era para ganhar. Teve o Gaia também, que foi um carnaval absurdo. Também. A Ópera do Marandra, o Carlinhos de Exu ali, aquela dali pra mim é uma das melhores. Tem a de Nossa Senhora Aparecida também. Isso. Então assim, a comissão de vocês é sempre muito marcante. Então assim, pelo menos o estandarte é uma forma de reconhecer o trabalho foi... Às vezes não vem título, mas vem um prêmio individual. Sem dúvida, a gente agradece muito esse carinho do estandarte, sempre veio em momentos para dar um gás a mais pra gente. E é da Mestre Sara e Porta-Bandeira, que vocês também são coreógrafos, teve com o Sid Clay, com a menina que eu esqueci, com a Marcela também. Isso. Então, bem ou mal, é um reconhecimento do trabalho de vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Fazendo uma pergunta, você falou muito da Grande Rio, e para fazer essa comparação devido ao momento que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, infelizmente, que não tem mais tanto apoio como deveria ter da Prefeitura, como está sendo para desenvolver o trabalho na Imperatriz? É gigante também, mas a Imperatriz tem uma estrutura de especial, né? E assim, é o Leandro que está lá, a gente trabalhou com ele na Caprichosos, foi no primeiro ano dele, então ele é um querido também, a gente tem um carinho... É muito legal. A gente tem um carinho muito especial por ele, a gente passou toda a dificuldade da Caprichosos daquele ano juntos, dando soluções, conseguindo se reinventar, porque a Série A é isso, é sempre ter que dar soluções, ter que se reinventar, mas é um carnaval muito feliz, muito alegre. Os nossos componentes mesmo gostam muito da Série A, de fazer a Série A, eles se divertem muito. É a mesma comissão que vai com vocês na... Sim, é o mesmo grupo. Ah, legal. É o mesmo grupo. Sim, o enredo da Imperatriz, o Leandro está editando o enredo pela Martini Babo, então a gente também segue a linha do carnavalesco. Disse um pouco do que a gente gostaria de fazer também, ele abraçou e está sendo super tranquilo e é trabalhoso, claro, sempre, a comissão é sempre trabalhoso, mas a gente está bem feliz também com a comissão da Imperatriz, é uma comissão bem alegre, dentro do enredo, tem tudo a ver com o que ele está preparando para a escola também, então é uma comissão de alegria mesmo, de viver mais divertido, vamos botar. O Joãozinho da Gomeia, na Grande Rio, e com a Martini Babo na Imperatriz. Tem como ter uma expectativa, um enredo um pouco mais afro, o outro bem mais a brasileira, sobre a música brasileira, sobre o grande nome da música. Tem como ter uma expectativa, ou adivinhar o que pode ali na comissão de frente das duas escolas, né? O que pode sair, o que a gente pode esperar dali? Então, o Joãozinho da Gomeia é um enredo mais falando sobre a tolerância, criticando a questão da intolerância. É um enredo, assim, acho que mais urgente, mais necessário, como eu falei, e que tem, como o terreiro dele era em Caxias, né, a comunidade abraçou, então ela vem com uma força, uma garra, mas os meninos estão fazendo um carnaval bem colorido também, não é aquele carnaval pesado, é um carnaval muito bonito, muito, claro, muito afro, precisa, né, teve até essa polêmica na época, e a gente traz um pouco disso na
vendo? Eu Você vai consegui, arrancar eu o consegui. Ah, vocês sabem mais que todo mundo agora. E na Imperatriz, E na Imperatriz é a proposta bem alegre dessa questão dos carnavais antigos mesmo, as brincadeiras e tal. tá bom. Conseguiu alguma Já conseguiu coisinha. coisa. Pra poder ir encerrando um pouquinho a nossa entrevista, primeiro eu queria novamente agradecer mais uma vez. Imagina, que isso é um prazer estar aqui com vocês. A oportunidade também que você está, de certa forma, nos dando através de poder divulgar um pouco o nosso trabalho e fazer uma espécie de um bate-bola com você. Eu ia fazer uma pergunta com uma palavra e aí você responderia com uma palavra só. Isso, mas tá bom. Tá bom? Se Tá forem bom. duas, não Tá tem bom, problema não. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Família, Amor, dança vida, e carnaval. mágico. Foi muito bom, muito bom. fácil. Você saiu muito bem, muito bem. Obrigado. Tá Imagina, bom? obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui, um carinho enorme. Acho que esse trabalho de vocês que vocês se propuseram a fazer, que está iniciando agora, acho que tem muito valor no carnaval, ainda mais nesse momento em que o carnaval, a cultura como um todo está vivendo. Eu acho que quanto mais unirmos forças e somarmos ao carnaval e à cultura, consequentemente, mais forte ficaremos. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez a Elizabeth Beijane aqui e ao Hélio também que Obrigada a não vocês. veio. Mas agradecer também pela contribuição que vocês dão ao carnaval, a dedicação de vocês, que não é pouco, com todas as comissões belíssimas e também os mensagens porta-bandeiras que vocês já coreografaram ao longo desses 14 anos? 15 anos. 15 anos. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado, gente. Beijo.